Ministério da Saúde organiza mais uma campanha nacional de vacinação, agora contra o sarampo. Com o aumento do desemprego no Brasil, aumenta também o número de empreendedores. Em Criciúma, a gincana marca o encerramento das aulas do ProERD. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo para o restante da semana. De Brasília, nós vamos acompanhar a repercussão da troca de comando no Ministério do Trabalho. E no esporte, o atacante Vitor Feijão fala em ajudar a equipe para sair da zona de rebaixamento. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Segunda-feira, 9 de julho de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Depois da campanha de vacinação contra a gripe, o Ministério da Saúde organiza mais um mutirão de mobilização, desta vez contra o sarampo e a poliomielite. A campanha será realizada no mês de agosto nos postos de saúde de todo o país, mas as secretarias de saúde já se mobilizam para conscientizar a população sobre a importância da imunização, já que as vacinas ficam disponíveis nos postos durante todo o ano. Segundo o calendário do Estado, nós vamos reforçar agora a campanha contra o sarampo. E é lógico que a gente vai aproveitar também essa nova campanha que inicia em agosto para verificar a carteira de todas as crianças, se estão realmente em dia com o calendário vacinal. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite acontece entre os dias 6 e 31 de agosto. Durante esse período, os postos de saúde da rede pública oferecerão as doses para crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Conforme o gerente regional de saúde, o objetivo da campanha é captar crianças ainda não vacinadas ou que não tiveram resposta imunológica satisfatória à vacinação, minimizando o risco de adoecimento. Há 10 anos nós não tínhamos mais casos de sarampo em Santa Catarina, há 2 anos no país. Com a falta da procura pelos pais, em virtude realmente de não encontrar mais a doença no país, já estava praticamente erradicada, as pessoas começam a não conviver com a doença e acham que isso não vai acontecer mais e deixam de se vacinar. E agora o vírus entrou pela Venezuela, no nosso país, em virtude da falta de vacina naquele país, e agora está se transformando num surto. Nós temos já casos no Rio Grande do Sul e toda a área de saúde pública está em alerta em virtude dessa situação. As vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, estão disponíveis durante todo o ano, exceto a da gripe, que faz parte de uma campanha e exige um período específico de proteção, que é antes do inverno. Sobre o sarampo, por exemplo, o gerente lembra que trata-se de uma doença altamente transmissível, por isso é tão importante a vacinação. Ele é um surto de fácil contágio, principalmente na faixa etária das crianças. Toda criança deve vacinar dentro do calendário, quando nasce, depois com 1 ano, e os adultos que não têm a vacina. Eles podem procurar a unidade, fazer uma dose única e estar protegidos contra o sarampo. É muito importante que verifique sua caderneta de vacina para verificar como é que está a sua cobertura vacinal. Em todo o país, a procura pela imunização ao longo do ano é baixa e não chega a atingir 90% do público-alvo, meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Um dos motivos dessa baixa é a redução do número de casos da doença no país. Em todo o Brasil, o número de pessoas estão abaixo da meta nas vacinas. Isso vem preocupando muito as autoridades de saúde, de acordo com aquele caso que eu frisei. A doença não surge, não aparece, então eles acham que não tem mais. Eu vou citar um exemplo. Todo ano a gente faz vacina contra a gripe. Aquele ano que tem mais vírus circulando, H1N1, H3N2, e contagia mais as pessoas, naturalmente eles procuram as unidades de saúde para se vacinarem, para se protegerem. Nos anos que
poucas pessoas se contaminam com vírus, tem pouca divulgação, o fulano está contaminado, não está com vírus, não está, aí a procura é baixa, e aí as equipes de saúde têm que fazer busca ativa, procurar as pessoas para que venham vacinar. Outro motivo são as fake news, que acabam confundindo aqueles que precisam da vacina e até atrapalham o trabalho das secretarias de saúde. A fake news hoje é o segundo maior problema que a gente encontra, né, que desestrutura e desarticula toda a campanha de vacina. As pessoas procuram muito através daquilo que viu no Facebook, no WhatsApp e vão atrás, em vez de procurar uma autoridade de saúde, um médico, um enfermeiro na unidade de saúde, para realmente tirar as suas dúvidas. As taxas de desemprego nacional atingiram cerca de 13 milhões de brasileiros e conquistar a carteira assinada ficou ainda mais complicado. Por isso, há quem procure outras opções. Uma pesquisa da Serasa Experian mostrou que a cada 10 segundos, um novo CNPJ de microempreendedor é aberto no país. Uma economia estagnada com uma taxa de desemprego de pouco mais de 12% e que acabou atingindo 13 milhões e 200 mil brasileiros. Esses são dados de uma pesquisa feita pela Serasa Experience no mês de maio. Por isso, muita gente se vira como pode e busca alternativas para não deixar os boletos vencidos em casa. Uma das soluções para quem perdeu o emprego com carteira assinada é se tornar um microempreendedor individual. A falta de crescimento econômico e essa falta de oportunidades no mercado de trabalho, no mercado formal, emprego de carteira assinada, justamente essa carência que está sendo atendida por esse novo universo, que é o chamado microempreendedor individual, pessoas que vão abrir pequenos negócios, né, de prestação de serviços, de venda de itens de baixo valor. É um movimento assim praticamente emergencial da economia. O MEI, criado em julho de 2009, é apontado como o maior movimento de formalização e inclusão da economia no país. A pesquisa Serasa mostra que de maio de 2017 até agora, houve um aumento de quase 10% no número de novos CNPJs dessa modalidade. No total, são aproximadamente 7 milhões de microempreendedores em todo o país. De acordo com a Serasa Experience, pouco mais de 182 mil novos microempreendedores individuais foram cadastrados no país até maio de 2018. Isso representa a abertura de um novo MEI a cada 10 segundos. Muitos veem no microempreendedorismo uma maneira de mudar de vida. É o caso da Patrícia. Eu sou publicitária. Minha vida inteira eu trabalhei na área de promoção e eventos. Eu trabalhei em agência e em junho de 2016 eu estava assim, já não aguentava mais, virada de noite e aquela correria de agência de promoção, de propaganda, né? E eu falei assim, bom, eu quero mudar de vida. Quero fazer o meu próprio negócio e quero fazer o que eu gosto, né? Com prazer, né? Segundo dados divulgados pelo Sebrae, o MEI permite que pelo menos 44% dos cadastrados trabalhem de casa. É o caso da Patrícia, que produz pimentas em compota na cozinha do apartamento dela. Conversa com o coach, o que você gosta, né? Eu falei, eu gosto de pimenta. Eu sempre fui uma pimenteira nata, né? Sempre comi pimenta, como pimenta todo dia. Então, eu falei assim, tá aí, vou fazer umas pimentas. E comecei a pesquisar o mercado de pimenta, né? O que tem, o que não tem, o que pode ser feito de diferente para não ser mais uma no mercado de pimentas. Enquanto a Patrícia decidiu se preparar bem para administrar a sua empresa, muita gente acaba não levando em consideração aprender mais sobre empreender. Por isso, fico alerta. Quem entrou ou quiser entrar neste mundo, é necessário estudar um pouco de gestão, porque as chances do negócio dar errado são grandes. E para se tornar inadimplente é um pulo. Fazer uma análise bem preliminar, né, do tipo de negócio e como é que esse negócio se insere nessa micro-região, nesse pequeno bairro, né, é o primeiro passo, né. O segundo passo é basicamente ter a consciência de que as contas do negócio não podem se misturar com as contas pessoais. E a terceira é buscar sempre treinamento e aperfeiçoamento. Uma gincana entre os alunos atendidos pelo PROERD movimentou o 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma na tarde desta segunda-feira. O evento marca o fim das aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. É um complemento, né?
A gente viu que era necessário a gente juntar todas essas crianças num único local para que eles interagissem também. Porque a gente comenta em sala de aula, escola tal, escola aqui, acontece isso, acontece aquilo. Então a gente pensou um momento que nós pudéssemos unir eles e que fosse divertido. E aí foi pensada essa gincana, a primeira gincana no estado, né, a primeira gincana do Proerd. Então a gente está começando hoje, pelo visto está dando certo. Aqui no campo do batalhão da PM, as crianças das turmas de 5º ano de escolas públicas e particulares de Criciúma colocaram em prática muitos ensinamentos que receberam em sala de aula durante o programa. A gente vê muita harmonia, um querendo ajudar o outro, né? Um querendo dar força para o outro, e é isso que a gente quer, que um ajude o outro para as coisas boas. E o gincana, o esporte é algo bom, né? Ajuda também a tirar essas crianças longe do foco, né, que é as drogas, né, que é esse problema que nos atrapalha tanto, né, no nosso dia a dia. E entre os alunos, o que foi passado durante as aulas ficou claro, tá na ponta da língua. Sobre as agressões verbal, fumar errado e droga. No Proerd a gente aprende que as drogas, bullying não traz nada de legal para a vida da gente, só traz coisas ruins, que a droga só faz a gente, afeta tanto a gente quanto a família que vai sofrer pela gente, e assim. No Proerd a gente aprende sobre drogas, sobre violências, o tom de voz e também sobre o bullying e sobre o maltrato de pessoas. Em Santa Catarina, o Proerd existe há 20 anos e nesse período já foram formadas mais de 1.300.000 crianças. Só em Criciúma o programa existe há 19 anos e foram mais de 45.000 crianças atendidas. Esse semestre, a metade das escolas está dando em torno de 1.300 alunos. E o próximo semestre, né, também em torno de mais 1.300. Hoje o nosso Proerd é uma referência no estado. São 20 anos aqui em Criciúma, 19 anos. E a proposta dessa primeira gincana aqui no batalhão foi justamente encerrar mais essa etapa de formação dos nossos alunos e também impor algumas situações importantes que foram passadas durante as atividades, as 10 atividades que foram desenvolvidas durante o curso Proerd, e eles vivenciar agora na prática o espírito de companheirismo, de competitividade, mas também de respeito ao próximo, a união, o espírito de corpo, que hoje será enfatizado aqui nessas atividades que serão desenvolvidas. A seguir, a repercussão em Brasília da troca de comando no Ministério do Trabalho. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo nesta semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com o céu encoberto e com chuva. Durante a tarde, a previsão é de nebulosidade variável e chuva isolada. À noite não deve chover e o céu continua com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 12 graus. Na quarta-feira, dia 11, não há chance de chuva. O dia amanhecerá com sol e com algumas nuvens. A temperatura mínima será de 5 graus e a máxima de 13. Na quinta-feira, dia 12, a previsão se repete. O dia será de sol entre nuvens e não deve chover na região. Os termômetros vão marcar temperatura mínima de 4 graus e máxima de 15 graus. E na sexta-feira, dia 13, o dia será de sol entre algumas nuvens e a temperatura continua mais fria. Os termômetros vão marcar mínima de 6 graus e máxima de 19. O Ministério do Trabalho já tem um novo nome para comandar a pasta. Vamos acompanhar na reportagem como está o Ministério e o que vai acontecer com o PTB, que, segundo as investigações da Polícia Federal, é o principal envolvido nas fraudes dos registros sindicais no Ministério do Trabalho. Pelo menos por enquanto, o PTB está fora do comando do Ministério do Trabalho. Diante do desgaste, o Palácio do Planalto tomou a decisão de nomear Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil e homem de segurança do presidente Temer, para acumular interinamente o cargo de ministro da pasta.
A nomeação dele foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ele fica no lugar de Elton Yomura, que, segundo interlocutores, foi forçado a pedir demissão depois de virar alvo da Operação Registro Espúrio e ser afastado do cargo por determinação do ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Yomura é suspeito de participação no esquema de fraude para a concessão de registros para sindicatos. Segundo a polícia, o esquema criminoso chegou a cobrar, em um dos casos, R$4 milhões para liberar um registro sindical. A fraude tinha o envolvimento de gente indicada pelo PTB no Ministério e também de parlamentares. Em nota, nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer disse que aceitava o pedido de demissão e agradeceu a dedicação de Yomura à frente da pasta. Na carta que enviou ao presidente, o então ministro do Trabalho disse que foi surpreendido com a terceira fase da operação e negou ter praticado qualquer ato ilícito. Disse que depois da primeira fase da operação, determinou o afastamento de envolvidos, abriu sindicâncias, suspendeu os registros concedidos a sindicatos e colocou o cargo à disposição. Yomura assumiu a pasta definitivamente em abril, parte de um acordo do governo com o PTB, partido de Roberto Jefferson, delator do Mensalão. Yomura, que é considerado pelos investigadores como um testa de ferro de caciques do partido, só assumiu o posto depois das tentativas do PTB de emplacar a deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, o que não deu certo por causa de ações na justiça envolvendo a deputada. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a um áudio obtido pela Polícia Federal de Cristiane com o superintendente do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Na gravação, a deputada diz que um registro sindical em curso o faria ganhar na loteria. Para os investigadores, os áudios indicam que Lima se aproveitava da influência de Cristiane para submeter servidores da pasta a receber propinas de entidades envolvidas nas fraudes. Segundo a PF, as gravações foram enviadas pelo superintendente em maio para o coordenador-geral de Registro Social Sindical do Ministério, Renato Araújo, preso no final daquele mês, na primeira fase da Operação Registro Espúrio. O PTB comanda o Ministério do Trabalho desde 2016. Talvez por isso a entrada de Eliseu Padilha não gere nenhuma mudança. É que praticamente toda a estrutura da pasta, pelo menos os cargos mais estratégicos, também são comandados por representantes do partido. Com a nomeação de Padilha, o governo ganha tempo para medir os impactos dessa investigação. Mexer nas peças neste momento talvez não seja estratégico. O PTB é um partido importante para a base de apoio do governo. Na quinta-feira, a polícia ainda fez buscas na Câmara dos Deputados. Foi no gabinete do deputado Nelson Marqueselli, também do PTB. Segundo reportagem também publicada no jornal Folha de São Paulo, de uma só vez, o chefe de gabinete de Marqueselli pediu a um servidor do Ministério do Trabalho a liberação de registros de 6 sindicatos de caminhoneiros do interior paulista. O parlamentar, que é dono de uma empresa de transporte de cargas, queria agilidade naquele processo e recorreu ao órgão. A matéria cita serviços públicos que são tocados como negócios privados por partidos políticos e siglas que se apropriam de ministérios para transformar essas estruturas em patrimônio particular. A operação só não alcançou o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, porque o ministro Edson Fachin não autorizou. A Polícia Federal queria saber se ele pode ter ligação com as fraudes. O ministro apontou a operação como conspiração contra o governo Temer e afirmou que a inclusão do seu nome nas investigações foi uma retaliação de alguns setores, sem explicar quais. Carlos Marum disse ainda que vai à justiça contra vazamentos. Diante dos indícios de fraudes na concessão de registros, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, determinou a abertura de investigação específica sobre o tema. Ele avisa que vai analisar todas as inscrições feitas nos últimos 2 anos. E os escândalos também chamaram a atenção dos investigadores às movimentações de Cristiane Brasil, também no Ministério da Cultura. O elo entre as duas pastas está na indicação de Júlio de Souza Bernardes, preso ontem na terceira fase da operação. Antes de assumir a chefia do gabinete do Ministério do Trabalho, ele foi representante do Ministério da Cultura no Rio, também indicado pela deputada. A seguir, a gente fala de esporte e mostra a busca do Tigre em sair da zona de rebaixamento.
agora o esporte. O atacante Vitor Feijão está feliz pela sequência de jogos que vem ganhando do técnico Mazzola Júnior. O atleta espera adquirir ritmo em campo para auxiliar o Criciúma na fuga do rebaixamento. Ele ainda está frustrado com o empate cedido para o Figueirense. Porém, Vitor Feijão não consegue esconder a alegria com as oportunidades recebidas no time titular do Criciúma. Tô ganhando mais ritmo, né? Acho que fazia algum tempo que eu não pegava a sequência assim em seguida, mais feliz. Acho que eu tô dando uma resposta positiva. Não só eu, como todos os meus companheiros. E falar sobre o jogo também, né, do empate com o saborzinho, um pouquinho de derrota, né? Porque deixamos escapar. Mas estamos felizes, acho que estamos no caminho, estamos numa crescente boa. Ainda sobre o Figueirense, o jogador se mostra preocupado com as oscilações que a equipe vem apresentando durante os jogos. O jeito é trabalhar para corrigir os erros e fugir de vez da zona do rebaixamento. Normal não é, mas tipo assim, sempre vai ter um time, vai estar uma melhora uma hora e no segundo tempo a gente deu uma caída assim. Acho que e eles souberam aproveitar a bola parada deles, né? Acho que eles não chegaram com muitas jogadas, infiltrações, não, só foi bola parada. E eles foram felizes de ter empatado com a gente. Contratado junto ao Paraná Clube, Vitor Feijão entrou no time em virtude da lesão de Zé Carlos. No clássico da semana passada, o atacante teve João Paulo como companheiro de ataque. Com a suspensão do camisa 9, Feijão ainda não sabe quem irá lhe fazer companhia. Pois é, acho que ele vai definir nesse treino aí de hoje. Não sei como ele vai fazer, se ele vai jogar com mais um atacante aberto, ainda não sabemos ainda. O que o jovem atacante quer mesmo é parar de desperdiçar pontos, principalmente em casa. Um campeonato que não perdoa muitas falhas mesmo. Eu acho que já joguei. Esse campeonato é bem um campeonato muito difícil, que mais esses pontos que contra o Figueirense com a equipe qualificada vai ser importante lá na frente pra gente. Porém, com a titularidade, o jogador garante que tudo fica mais fácil. Afinal, o entrosamento com os companheiros é fundamental. Se você entrar e conseguir entrar no gás da rapaziada é o mais difícil, mas agora com essa sequência que eu tô tendo, bem melhor. E para deixar a zica para trás é só olhar para o próximo adversário. Há algumas rodadas o Goiás era companheiro do Criciúma na zona do rebaixamento. Mas o time esmeraldino conseguiu engatar uma sequência de vitórias. Inspiração para o Tigre. Serve muito, porque acho que se você ganhar duas, você já só dá uma respirada boa. E, então a gente tá procurando sair o mais rápido possível. E daqui a pouco tem mais esporte aqui na TV Primavera. Heber Vieira comanda o Esporte em Questão e fala do Criciúma, do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Mundo, que não tem mais o Brasil, mas que continua. Amanhã tem semifinal. Boa noite, Heber. Boa noite, Débora. Boa noite, telespectadores do Informe Região. Hoje, segunda-feira, é dia de Esporte em Questão aqui na TV Primavera. E claro que tem muita Copa do Mundo pra gente falar. Tá todo mundo ainda de cabeça inchada, né, com a eliminação do Brasil. Na última sexta-feira, a seleção do Tite acabou sendo surpreendida. Foi mandada embora pela Bélgica da Copa do Mundo. E claro que a gente vai repercutir bastante sobre esse jogo. Vamos mostrar os melhores momentos. Vamos também mostrar os gols dos outros confrontos que definiram aí os 4 semifinalistas da Copa do Mundo. Tem Inglaterra, tem Croácia, tem França, tem Bélgica, é só jogão de bola que a gente vai acompanhar daqui pra frente. Claro, o Brasil tá fora, mas a Copa do Mundo continua. E o Esporte em Questão tá em cima do lance e a gente vai conferir tudo sobre o final de semana do Mundial da Rússia aqui no nosso Esporte em Questão. Tem também a decepção da torcida brasileira. Olha, o brasileiro ficou muito triste com a eliminação da seleção. Tem uma reportagem especial mostrando talvez a origem do sucesso que o brasileiro tem no futebol. Brasil, o país do futebol, uma reportagem especial que vamos apresentar hoje. Além, claro, também de tudo sobre a Série B e o Criciúma. Aliás, o Criciúma, que no final da semana passada estava vencendo mais uma partida, o clássico diante do Figueirense, acabou dando uma bobeira no segundo tempo e o Figueira chegou ao empate, mais 2 pontos desperdiçados pelo Criciúma. E nós fizemos uma alusão a esses pontos desperdiçados, principalmente dentro de casa. Os 2 pontos que o Criciúma desperdiçou contra o Juventude, os 2 pontos que o Criciúma desperdiçou contra a equipe do Boa Esporte e os 2 pontos que o Criciúma desperdiçou contra o Figueirense. Estes 6 pontos poderiam ter colocado o Criciúma hoje na 10ª posição da Série B. Então o Criciúma ainda tem muita esperança de reagir na competição ainda no primeiro turno. Vamos acompanhar de perto o treinamento do Tigre hoje. O Vitor Feijão, atacante do Criciúma, acabou falando.
e claro que a gente vai mostrar para você aqui no nosso Esporte em Questão. Então a gente tem encontro marcado, a gente vai falar muito de Copa do Mundo, muito do Tigre, muito de Série B. Esporte em Questão daqui a pouquinho, hein? Logo após o Informe Região aqui na TV Primavera. Até já, hein, Débora? Boa noite. É isso, daqui a pouco tem Esporte em Questão com Heber Vieira e o Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!